Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com a Geriatra, o seu podcast sobre envelhecimento saudável, geriatria e estilo de vida. Hoje vamos fazer uma entrevista especialíssima. Vamos abrir o quadro Histórias Inspiradoras. Estou aqui hoje com o seu José Luiz Filho, que vai conversar comigo sobre o processo do envelhecimento saudável que ele pratica baseado no estilo de vida, nos pilares do estilo de vida saudável. Bom dia, seu Bom Luiz. dia. Estamos aqui para passar um pouco o que a gente sabe. Seu Luiz, eu o conheci através de minha tia Dina, que é psicóloga, que num dos momentos aqui conversando me disse que tinha uma pessoa que tinha uma história maravilhosa e que eu ia gostar muito de conhecer. Nos encontramos no episódio presencial lá na clínica, onde eu conheci já um pouco da sua história e quis trazer para cá porque coisas boas, exemplos, eles têm que saírem para o mundo. A gente não pode guardar só para a gente. Então, como sua história é inspiradora e vai servir de inspiração para mais pessoas, eu trouxe aqui o senhor hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a sua história, a história da atividade física. Então, para começar, eu queria que o senhor dissesse assim: quem é seu José Luiz? Eu sou uma pessoa de 74 anos, quase 75, faltam só 3 meses para chegar nos 75, e que descobriu que se cuidando pode-se ter uma vida mais confortável, uma vida mais alegre, uma vida mais saudável. Então, isso aconteceu depois de aposentado. Então eu sou essa pessoa simples, mas alegre e feliz com essas descobertas todas aqui, e eu venho descobrindo. E isso eu descubro todo dia eu estou aprendendo coisas novas, que me que me traz esse tipo de vida alegre, feliz É, e eu saudável. O senhor disse que começou a cuidar dessa parte depois da aposentadoria, né? O Isso. que foi que houve que despertou para o senhor essa vontade de começar a atividade física? Bem lá atrás, depois que eu me aposentei, eu comecei a me preocupar com o peso. Eu devia ter alguma coisa no meu subconsciente que eu não podia chegar a 90 quilos. Aí, um belo dia eu fui me pesar, pesei 90 quilos. Aquilo parece que acendeu um um sinal perigoso dentro de mim. Eu falei: "Nossa, eu preciso me cuidar". Mas como me cuidar, né? E aí eu comecei a tentar fechar a boca, tentar ir para uma academia, ia, ficava 15 dias, não gostava, eh, e comecei a andar, caminhar todo dia, caminhava, mas não estava dando resultado. Nesse meio tempo eu vim passear aqui em Natal, aí resolvi ficar aqui em Natal, O senhor morava onde antes? morava em Santos. Aí resolvi ficar aqui em Natal. No primeiro dia eu resolvi, gostei demais daqui. E aqui eu comecei, ainda estava preocupado com o meu peso, então comecei a continuar a minha meta de abaixar o peso. E fui mudando aos poucos, não foi nada, foi assim de um dia para o outro já era 100% mudado. Não, eu ia agregando algumas coisas que eu achava que ia ser bom. E eu agregava e mantinha, e ficava observando. Eu via que aquilo ali, por exemplo, caminhar. Eu caminhava uma vez de manhã, todos os dias de manhã. Estava dando um resultado pequeno, mas aí eu falei: "Agora eu vou caminhar todos os dias 2 vezes". Eu ia de manhã para a praia e voltava. Aí eu ia de tardezinha e voltava. Era sempre depois que o sol já estava mais fresquinho. E não é que eu percebi que a semana que eu fazia direitinho, de manhã e de tarde, eu emagrecia 2 quilos, 2,5 kg. Eu falei: "Nossa!". Então esse tipo de descoberta que eu fui fazendo, descoberta saudável, porque eu estava fazendo, não era fechar a boca, sem ter uma, era fazendo exercício. Através do exercício, eu percebi que eu podia também emagrecer, porque quem tinha uma vida sedentária como
E a minha vida era bem sedentária. Ao longo da minha vida toda, era só trabalhar sentado. Um pouco de movimento que eu começasse a fazer, exercício, eu achava que já ia dar resultado. Bom, mas com o tempo também percebi que não era suficiente, só aquele 2 quilos, 2,5 kg por semana, eu queria mais, eu pesava 90 quilos, como eu falei. Bom, depois de um certo tempo, eu percebi que a minha roupa que eu era 48, minha calça era 48, era enorme. A camiseta era 50. Camiseta eu tinha que mandar encurtar, porque era tudo grande. Eu sei que aí eu comecei ter que comprar camiseta menor, em vez de GG era G, passei para CG, depois para M e depois para P. Quando eu Ó, cheguei no P, essa minha é P. Aliás, só uso P. Quando eu cheguei na P, foi uma felicidade assim, fantástica, né? Fiquei. E a calça também, que era de 48, fui descendo, diminuindo, diminuindo. Hoje eu uso 42, mas eu já cheguei a usar 38. Porque desses 90 eu consegui chegar a 62 quilos. nossa. Hoje eu estou com 68, né? E eu sempre policio, né? Porque eu sei que ter gordura em excesso já não é bom. Então, toda vez que ela começa a aumentar, eu vou dar um jeito de ou fechar a boca ou fazer algum exercício. Mas é isso aí, eu fui mudando aos poucos, fui mudando a alimentação, fui mudando, agregando, em vez de caminhada, fazer exercício em academia, fazia academia e caminhada, depois comecei a correr, nunca tinha corrido na minha vida, cheguei treinando um dia sim, um dia não, porque para correr você tem que ter um treino muito sério, fazia parte de equipe, um dia sim, um dia não, treino, e aí eu sabia que a balança não me aguentou, eu venci a balança, e cheguei no meu 62, como eu falei. Me diga uma coisa, aquela história que o senhor falou do dia que despertou, porque é muito interessante, que as pessoas têm o poder de escolher, a gente estava falando sobre isso, né? Que era bom que escolhesse o caminho das flores, mas geralmente as pessoas só tomam decisões quando vêm pelo caminho da dor, né? O senhor disse que estava caminhando, ia pegar um ônibus e correu, sentiu aquela dor na panturrilha porque não conseguiu correr. E naquele momento foi o momento que deu um estalo para que o senhor disse: não, eu preciso fortalecer meus músculos porque eu não quero mais ter essa dificuldade de correr. É, eu tinha dito, e eu sempre pensei isso também, que às vezes acontecem coisas na vida da gente que a gente pensa que é uma coisa ruim, você fez alguma coisa errada, mas eu acho que tudo tem um porquê, né? Eu acho que a mão de Deus está ali atrás, nos indicando o que a gente tem que fazer, mas a gente não quer fazer. Aí acontece um trauma. É, ou é uma doença, ou é um estresse, ou comigo foi, eu tinha que pegar um ônibus, eu estava indo em direção ao ponto de ônibus. Eu olhei para trás para ver se estava chegando algum ônibus que me interessava. E eu vi que realmente o ônibus que eu precisava pegar, ele estava assim a uns 50 metros. E aqui em Natal eles não param antes do ponto, nem depois, eles só param no ponto de ônibus. Eu falei, não vai adiantar eu dar sinal para ele aqui. Eu vou ter que correr, chegar no ponto de ônibus junto com ele. Aí não deu outra. Eu corri, só que nessa esticada que eu dei, a panturrilha reclamou. Uma dor, mas uma dor terrível. Uma dor terrível. Quase não consegui subir o degrau do ônibus. Aí eu sentei lá no banco, mas aquela dor doía demais e fui embora para casa. A hora que eu desci do ônibus, aquela dor, cada passo era uma fisgada, era uma injeção, parecia que uma injeção na panturrilha. E eu fui para casa. Aí no outro dia, como eu caminhava bastante, nos outros dias eu sofria para caminhar. E numa dessas caminhadas é que me veio a intuição de que eu acho que essa contusão que aconteceu foi por causa de falta de exercício. Foi aí que eu parei. E por incrível que pareça, eu estava em frente a uma academia. Parece que Olha a providência tudo, de tudo, vida. tudo, tudo é ele.
nos indicando. Aí eu entrei na academia, perguntei, eu nem sabia quanto que era o preço de uma academia, perguntei lá, na hora já fiz a inscrição e no outro dia eu já comecei a fazer academia. Mas aí, nesse momento, eu já tinha plena consciência de que a academia era fundamental para mim. Mas aí, ao longo dos dias, eu fui percebendo que aquela dor foi sumindo e eu não tinha mais esse tipo de contusão. Então eu só agradecia por ter tomado aquela decisão de, encarar, uma academia e começar a gostar na marra. No início foi e eu falava ainda assim: "Tomara que eu fique viciado em academia", porque é um tipo de vício bom, né, é um tipo de vício que nos traz saúde. E eu sempre torcia, mas não percebia que eu estava viciado, até hoje. Se eu parar para pensar, eu sou viciado em academia? Não, mas as outras eu acho, né, mas as outras pessoas sabem que eu sou viciado em academia. Eu não sei ficar um dia sem ir na academia, eu vou todos os dias. Porque é um caminho sem volta. É isso que a gente quer que as pessoas entendam. Que aí o senhor também estava contando que o senhor é descendente de português, na sua família não tem ninguém que praticasse atividade física e que o senhor, depois de aposentado, porque esse é um recado que a gente gosta de dar, é que as pessoas acham que precisa, que a sua história, porque o senhor desde criança já fazia as coisas. Não. O senhor disse que era bem sedentário, trabalhava sentado como administrador. E depois da aposentadoria, o senhor viu. A gente comenta muito, explica para as pessoas sobre o benefício, né, da atividade física para o envelhecimento saudável, mas as pessoas só compreendem depois que fazem. Eu sei porque eu tenho alguns exemplos recentes, inclusive de pessoas que tinham dores, muitas dores ósseas, e com muita dificuldade começou o treino e hoje não sente mais. E não consegue mais ficar porque sabe que é um remédio. Então, como o senhor falou, é o vício bom. Então, quem começa a praticar atividade física, porque não é só o emagrecimento, o senhor não tem que só perder 30 quilos, né, 20 quilos, o senhor tem que ter massa muscular também, porque numa perda de peso sem musculação, a gente perde massa muscular, aí vai deixar a pessoa mais frágil também. Então, É, por isso que o senhor tem essa percepção que não pode ficar sem academia. é verdade. E as pessoas sempre acham que, para emagrecer ou para ter saúde custa muito caro. Gente, não é assim. Uma alimentação saudável não tem nada de caro. Eu acho ainda que ela é mais barato do que, uma alimentação que a gente tem normal no dia a dia. E uma academia também não é tão tem academia para todos os preços, né. Então e outra, o que você gasta com academia ou e com alimentação é muito menor que você vai ter que gastar com remédios. Pronto, disse tudo. Então, o que nós temos que ter essa consciência de que aquilo que você faz para o seu corpo, em exercício ou alimentação, você vai ter lá na frente o resultado e sempre esperar o resultado. Naquele momento que você está fazendo aquela força, e é cansativo, claro, mas eu sempre penso no resultado. Eu sei que isso vai ser muito bom para mim. Isso vai trazer saúde, mais saúde. Até tem uma pesquisa que fala que a cada hora que você faz de exercício numa academia, representa 3 dias a mais de vida. Então, isso é muito lindo, né, muito importante. E, graças a Deus, eu estou nessa. E Eu hoje, procuro eu com meus 75 anos, eu falo 75 porque eu vou fazer ele logo. Eh, e aonde eu vou, as pessoas falam assim: "Nossa, Zé Luiz, você é minha inspiração. Você você contagia". Mas eu não era assim, eu só fui ser assim, eu passei a ser assim, depois que eu agreguei alimentação e exercícios. Você aprende a rir para a vida, aprende a se alimentar bem, você sabe que vai fazer bem, está fazendo bem não só para você, faz bem para as pessoas. A minha sobrinha um dia falou assim: "Nossa, tio, você tem um sorriso que contagia". Eu fiquei pensando, falei assim: "Eu?". Porque em mim tudo é automático, tudo é
espontâneo, não tem nada de, não, vou sorrir assim, para ser mais bonito. Não, é espontâneo. A minha irmã um dia falou para mim, nossa, mano, o seu abraço é tão gostoso. Eu fiquei pensando, falei, nossa, acabei sendo um abraçador. Faz Então, parte do grupo dos abraçadores também? então, eu, quer dizer, fazia, né? Que pedi umas férias, mas estamos aí. Eu É, adoro. a gente já entrou até em outro pilar, que a gente falou também sobre as conexões, sobre os relacionamentos com as pessoas, né? Se eu tenho um bom relacionamento, se eu cativa, o senhor é daquele que no grupo bota lá, vamos ao cinema hoje, né? Exatamente. Aí, quem quer ir hoje? Aí a turma se anima e vai. Então, quer dizer, no mundo digital, onde você pode ficar simplesmente sentado em casa, no seu sofá assistindo, o senhor ainda agrega as pessoas. Vamos lá ver um filme, porque já sai de casa, se encontra, toma um café, não é isso? Exatamente. Por isso que a sua sobrinha falou desse sorriso. Eu então, não sei, ela me viu eu correndo. Eu estava correndo numa uma corrida oficial e ela viu que ela achou o sorriso bonito. Falou: "Nossa, tio, o seu sorriso contagia". Eu falei: "Que legal". Aí comecei, até então eu não tirava fotos minhas, sabe? Sei. E eu comecei a tirar uma ou outra foto e arriscava tirar uma foto minha. Era só elogio: "Ai, que sorrisão lindo, ai, não sei o quê e tal". Aí eu comecei a olhar, né, no meu sorriso, falei: "Sabe que eu tenho sorriso lindo mesmo?". Graças a É Deus. porque é a boa energia É, é que agrega, né? é. Então, ó, a- Você diga, pode falar. a gente acaba transmitindo uma energia boa, né, leve e de sorriso. O sorriso eu acho que faz muito bem para as pessoas. No meu dia a dia, quando eu estou caminhando em algum lugar, eu sou muito observador. E eu vejo aquelas pessoas carrancudas, sérias, triste. Eu sempre arrisco um bom dia, Isso. só para mudar aquele ar daquelas pessoas. E eu me sinto feliz porque, na maioria das vezes, as pessoas parece que elas saem daquele estado que ela está e dá um sorrisinho também, boa tarde, bom dia, boa É. tarde. Eu falo, nossa, eu fiz bem, eu tirei ela daquele momento que ela estava ruim. Eu acho que o sorriso, estar bem, né? Estar bem é muito. E contribui, porque como atividade física, aí se alimenta melhor, dorme bem, consequentemente dorme bem. O senhor dorme bem, Nossa, muito bem. né? Acorda às vezes à Qualquer noite, hora do dia, me deu sono, eu estou na rede lá e dou uma cochilada. consegue dormir bem à noite. A alimentação do senhor é uma alimentação que come frutas, legumes, verduras, as proteínas. Eu gosto muito de almoçar em self-service. Hum, E ali eu vou fazendo meu prato, primeiro prato de verduras, de legumes. Quando eu chego no prato quente, já quase não tem lugar mais para eles, né? Aí eu pego um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e uma proteína. E a minha alimentação é essa. Não existe uma alimentação específica. Não, eu como isso, eu como aquilo. De manhã eu como bem, de manhã. Eu abandonei meu pão. Abandonei aqui, faz 10 anos que eu não como pão, massas, aqui em Natal. E agreguei na tapioca, né? Agreguei minha tapioca. Comecei a consumir a tapioca e aí eu fui recheando ela a meu gosto. hum, Ora com isso, ora com aquilo. E hoje eu coloco tanta coisa, né, que nem é mais tapioca, uma mistura de coisa lá, mas eu adoro. Ela fica rica. Que eu coloco gergelim, eu coloco linhaça, eu coloco quia, e eu dou um jeito de aquilo tudo lá ficar gostoso. E é uma baita de uma bomba. De manhã, e eu tenho prazer, né, de ver aquilo e saborear aquilo lá, porque eu também deixo gostosa, né? Porque às vezes você fala, não, deixei de comer pão e vou substituir por uma outra coisa que não tem gosto nenhum. Não, eu tem que ter substitui. sabor. Você pode fazer isso no seu dia a dia. Eu posso deixar de comer uma lasanha e comer alguma outra coisa. Eu faço, tem dia que eu resolvo não ir no restaurante almoçar, ou estou cansado, acabei de chegar da academia, mas quer saber, eu vou inventar um negócio aí. Aí eu abro a geladeira, vejo o que eu posso fazer. Aí, às vezes, nossa,
Falo: "Nossa, que coisa gostosa". A gente e foi rapidinho, eu inventei um negócio lá, pego salada, ralo isso, aquilo. Eu tenho sempre cenoura, beterraba, pepino. Eu vou fazendo uma mistura lá daquelas coisas, aí eu dou uma temperada. Nossa, é uma Bota o azeite. exato, exatamente. E a hora que eu termino, eu falo: "Nossa, que alimento maravilhoso". Então não é fechar a boca, é deixar de comer, é saber o que você está comendo. Porque, fazer tem um médico que fala: "A gente tem que aprender a fazer do alimento o nosso remédio". Não ficar tomando remédio para depois, né, não ficar tomando remédio para se corrigir. Então fazer do alimento o nosso remédio. Então, se você come coisas naturais, o corpo ele entende tudo que você coloca de natural dentro dele. Agora você começa a comer coisas industrializadas, ele vai ter que fazer um sacrifício diferente, né. Então eu procuro fazer tudo coisa natural. Se eu tenho lá algumas dorzinhas, eu também vou os chás naturais, eu procuro tudo que é coisa natural, para não fazer meu organismo a trabalhar mais do que o necessário. Com isso, graças a Deus, estamos aí. Muito bem. A gente estava conversando também um pouquinho antes, que o senhor disse que sempre coloca Deus em tudo que o senhor faz. Sim, graças a E um Deus. dos pilares para a gente envelhecer bem é cuidar do lado espiritual, né? Independente da religião. Na hora que a gente cuida do nosso lado espiritual, e a gente entende o nosso propósito de vida, por exemplo, depois da aposentadoria, muda tudo, né? Vivia para o seu trabalho, era aquele trabalho, se aposentou, mudou de cidade, veio para Natal e aqui o senhor se encontrou. E de repente o seu propósito de vida hoje, posso até estar enganada, seja estimular, dar exemplos a outras pessoas e agregar. Eu vejo sempre o senhor sempre com muitas pessoas, né? O grupo de corrida, o pessoal que sai para o cinema, o pessoal da academia. Me conta um pouquinho a sua relação aí com Deus. Tudo é automático, né. Não tem nada planejado: "Olha, eu quero ser isso". Não, as coisas vão acontecer. Então, se eu estou na academia, eh, as pessoas querem tirar uma foto comigo. "Ai, seu Luiz, vamos tirar uma foto?" "Vamos". "Vamos dançar?" "Vamos". Então eu aceito, agrego não, eu topo tudo quanto é. "Vamos fazer um curso de dança?" "Vamos". "Vamos fazer isso?" "Vamos". Então eu estou sempre também aceitando, porque é uma coisa boa você estar conversando, você estar rindo, você estar tendo, estar num grupo de amizades. E então, não é nada, nada, nada planejado, é coisas que vão acontecendo normalmente. Agora mesmo eu mudei de academia, mas eu chego não é porque eu mudei de academia que eu não faço amizade, mas na hora, no mesmo dia eu já tenho um monte de amizade. Às vezes durante um exercício ou outro, eu arrisco lá umas dancinhas e tal, e o pessoal gosta, principalmente o pessoal feminino. E aí já vem: vamos ensaiar Vamos". E a gente está sempre brincando, né. Eu levo a vida de uma forma leve e divertida. E isso falta ao mundo muito sério, no mundo fora, muito sério, muito problema, muito então, quando encontra tem uma turminha ou uma pessoa que aceita esse tipo de brincadeira, esse tipo de vida, eh, leve, as pessoas gostam. E aí você, acaba vendo que você está levando coisa boa para as pessoas, de uma forma natural. É o que acontece comigo, graças a Deus. Eu agradeço tanto a Deus por eu ser dessa forma. Ainda ontem eu vi uma palestra sobre depressão, que a pessoa falou que 60%, isso é segundo ela, é uma pesquisa científica, 60% das depressões é causada por inveja. Eu sempre fui um cara que eu tinha problema com esse negócio de inveja, porque as pessoas eu sinto as pessoas terem inveja de mim. Hum. Teve eu tive um colega meu que ficou de mal de mim, eu não sabia por quê.
porque ele tinha inveja. Ele, depois de uns 2, 3 anos de mal de mim, ele veio um dia, sentou do meu lado, chorando, pediu desculpa, perdão. Eu falei, mas por que que você ficou de mal? Ele, não, porque eu tenho inveja de você, do seu jeito de ser alegre, isso, aquilo. Eu falei, nossa, bom, aí ontem eu ouvi esse negócio, 60% das depressões é por motivo de inveja. E eu que tinha raiva de pessoas que têm inveja. Eu achava que era um mal. Depois da palestra de ontem, eu comecei a refletir. Falei, nossa, eu tenho que ter compaixão dessas pessoas. Não, não pena, né? Ter compaixão, entender que elas têm um problema. Isso é uma doença, porque é uma fase difícil elas terem esse problema. Enquanto eu não tenho esse problema, graças a Deus, não tenho problema de ter inveja de uma pessoa, porque eu não almejo nada. Eu quero ser feliz, a minha vida humilde, a minha vida ganhando o suficiente. Eu não preciso batalhar, eu preciso, sabe, eu tenho que ter uma casa isso, eu tenho que ter um carrão, todas essas coisas que a gente quer, acaba trazendo problema para a gente, inclusive de inveja. E é o caso essa pessoa deu um exemplo lá, você comprou um carro lindo, maravilhoso, você está lá curtindo aquele carro, aquele cheirinho de tinta nova, aí você olha do lado, o vizinho ou a vizinha chega com um carro maior, mais bonito que o seu. Na hora já vem a inveja, né? Então, esse tipo de inveja acaba somando, né, a somatória dele. Um dia vai dar depressão na pessoa. E eu fiquei pensando, falei, graças a Deus, até hoje eu não sinto que eu tenho isso. Mas mesmo assim, às vezes eu fico pensando, será que eu não tenho e não sei que tem esse negócio? Então, porque muitas vezes o defeito, a inveja, por exemplo, você pode ter a inveja e não saber que você tem aquele sentimento, né? Aí eu fico me policiando, será que eu tenho isso, né? Mas eu falei, não, a minha análise tá boa. Me diga É, uma coisa, eu estava pensando aqui. Durante a vida, quando trabalhava, o senhor era estressado? Era diferente? Ou sempre foi assim, esse olhar mais calmo, tranquilo? Ou se depois da maturidade foi que veio esse homem mais assim? Como é que era? você me fez eu pensar. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa tranquila. Eu fui muito exigente. Aliás, eu sou muito exigente. Por ser muito exigente, no grupo, por exemplo, de trilha, eu acabo ficando irritado porque as pessoas em grupo, né, Hum, não percebe que cada um tem que fazer a sua parte no grupo. Por exemplo, o guia lá está querendo dar a mensagem dele, ele foi contratado para isso. E tem um grupo de pessoas que não quer fazer outro tipo de turismo, né? Ficar conversando, falando em voz alta e não deixa o guia passar a mensagem dele. Então, eu fico irritado, porque eu exijo disciplina. Não sei se é porque eu trabalhei na Mercedes, como eu falei, 23 anos, e a Mercedes é uma firma alemã, é muito, muito rígida. Era, né? Hoje tem muita mistura, mas naquela época era bem. Eles eram muito rígidos, horário, café, quantidade de café, quantidade. Nossa, era tudo muito, muito ali certinho, né? Então, eu não sei se foi por causa disso, eu sempre fui um cara que gostei de muita ordem, muita disciplina. Em casa, por exemplo, eu via minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs mais novas que eu. A minha mãe falava com elas, não obedecia. Falava com elas, não obedecia. Aí tinha uma hora que eu chegava. E elas obedeciam. Então eu depois eu falava, nossa, mas eu não sou nem o pai, eu sou o irmão delas, né? Elas obedecem mais a mim do que a minha mãe. Então é que eu sempre gostei de ter uma certa disciplina. E isso eu trouxe para minha vida toda. Então antes de alguém me chamar a atenção, eu já não dou motivo para se chamar. Professor, por exemplo, eu jamais dava motivo para o professor me chamar a atenção. Então eu procurava fazer as coisas sempre direito.
direitinho, né? Segundo o meu pensamento. E hoje, assim, quando o senhor acontece esses momentos de ficar irritado, como é que o senhor gerencia isso? Hoje, então, hoje eu já aprendi, porque tudo na vida é um aprendizado. Então, hoje eu aprendi a não ser tão rigoroso. Às vezes eu dou risada, às vezes eu deixa pra lá. Que nem nosso amigo que vinha aqui hoje, né? Ele não respondeu a várias mensagens minhas. Normalmente, lá atrás, eu ia ficar muito chateado. Mas hoje eu falo, não, eu não sei o que que aconteceu com ele, pode ter E acontecido alguma coisa ruim ou algum motivo para ele ter tomado essa decisão, é. ou até agora não. Então, eu procuro relevar, eu procuro não ficar chateado, não. Deixar para lá e tá tudo bem. E eu estava passando assim um pensamento aqui que eu escuto muito isso. As pessoas têm um estigma muito grande quanto o envelhecer. Eu estou de frente para uma pessoa que está promovendo um envelhecimento bem-sucedido, saudável. O senhor faz um combinado de comportamentos, né? Que lá atrás, às vezes, a gente fala tanto e as pessoas têm dificuldade de entender. Antes da academia, de tudo, o senhor era assim preocupado? Como é que ia ser sua velhice? Como é que seria envelhecer? Ou não se preocupava com isso? Tranquilo. Tranquilo. Eu só, teve uma época que eu estava para aposentar, eu me preocupei porque eu precisava ainda de um padrão de vida para terminar de educar meus filhos, né. Eles estavam na faculdade, então eu continuei, eu falava: "Não, não posso ainda me aposentar, porque tem", mas comecei já a pensar, o dia que eles não precisarem mais de mim, eu não precisar pagar, as faculdades, tudo, aí eles vão levar a vida deles e eu vou levar a minha. Então foi o que aconteceu, quando eles, começaram a terminar as faculdades, eu comecei a já comentar que eu ia, porque dentro da própria firma que eu trabalhava, existia uma pressão psicológica também, que fazia com que a gente pensasse no futuro. Que pressão psicológica? Todo dia tinha uma notícia: "Ó, tá vindo um facão". Sabe o que que é facão? Facão é um corte Cortes. geral. "Tá vindo um facão aí, ó, diz que o presidente vai mandar embora todo o pessoal que é chefe e que já está aposentado embora". Aqui nas pernas da gente treme, né? Porque se de uma hora pra se pegar de surpresa, de uma hora para outra, você fala: "Nossa, como é que eu vou fazer sem meu emprego?". Mas, graças a Deus eu fui levando, eu falava, aí eu via um colega meu que se aposentava, daí alguns 2 meses, 3 meses, morria. Ou foi internado com problemas sérios. E eu falava: "Mas por que será?". "Ah, porque ele não tinha o que fazer". Eu falei: "Espera aí". Então, eu ficava lá imaginando, o que que eu vou fazer o dia que eu me aposentar? E eu comecei a gostar de ler. Então eu falava: "O dia que eu me aposentar, eu vou ler o dia inteiro". Aí eu começava, eu sempre tive uns livros perto de mim, né, perto da minha cabeceira, então sempre eu tô lendo. Ou tô lendo coisas da internet, que na internet também tem muita coisa boa. Eu sempre estou lendo ou na internet, ou pego um livro e começo a ler, ou vou assistir uma palestra, eu tô, a minha parte depois, a parte da manhã, eu dedico mais para exercícios. É para caminhar, é para fazer, Academia. musculação. Aí quando eu chego em casa, que eu tomo um banho, almoço, eu falo: "Bom, agora eu tenho a tarde toda. O que que eu vou fazer?". Eu não vou ficar programando minha tarde não, que eu acho que isso aí também, eu pego, começo a ler. Vou lendo, e quando eu vejo, dá um sono, durmo, dou aquela cochiladinha à tarde, que é uma delícia, re reconstrutora, né. E aí acordo de novo, às vezes eu estou tão bem que eu falo assim: "Quer saber? Eu vou dar uma caminhada agora". Mas eu, parece que o corpo está pedindo, o corpo está leve. Eu tenho feito isso. Aí eu vou dar uma caminhada à tarde. Mas nada de forçar, nem, eu vou fazer uma caminhada, assim, tipo passeio. Uhum. Faço o meu passeio, às vezes dá uns 5, às vezes dá uns 7 quilômetros. Um passeio. É, mas eu falo passeio porque ela é leve, não Não, é claro, eu aquele, entendi. não é aquele
marcha de exército, não. Eu vou caminhando, eh, às vezes eu estou uns 100 metros, aí depois eu paro, vejo uma cena, uma imagem bonita, uma paisagem linda, vou lá, tiro foto e tal. Eu vou curtindo, mesmo aquele passeio eu vou curtindo. E aí chego à noitinha em casa, tomo um outro banho, eu costumo não jantar. Aí vou ler de novo. Aí leio mais alguma coisa, até me dá sono. Come Normalmente, alguma coisa antes de dormir? eu procuro não comer, não, sabe? Eu não tenho mais esse hábito de comer à noite, não. Mas se me bater uma fome, eu sempre tenho fruta. Eu engano, uma maçã, uma banana, ou alguma coisa eu engano. E, e eu durmo cedo, porque eu acordo muito cedo. 4 horas, 4h30, eu já estou acordando, né? Aí, por isso que eu vou para a praia cedo, né? Porque eu durmo cedo. Mas não é só porque da praia. Quando eu trabalhava também, eu fazia, como eu trabalhava na área financeira, eu tinha que, eu era solicitado a trabalhar à noite, quase toda noite. Que o presidente, o diretor financeiro, eles ficavam até tarde trabalhando, e ali eles criavam as necessidades para o outro dia. Então, alguns estudos saía naquele momento ali. E caía na minha mesa, já era tarde até, sei lá, 7 horas, né, e eu estava lá, e eu era obrigado a ficar. Obrigado assim, você acaba ficando por causa do serviço. Aí, por essas necessidades de ficar à noite, eu não tinha como fazer cursos à noite. Aí o que eu fazia? Teve uma época que eu tinha a necessidade, por a programação da Mercedes-Benz, de eu ficar 6 meses na Alemanha. Então, eu tinha que aprender alemão. Aí eu fiz um curso de alemão, mas qual o horário que eu podia fazer? Então, fazia às 5 horas da manhã. Então, eu fiz um curso de alemão de ponta a ponta até o avançado, estudando o curso começava às 6h30 e até às 8, 6h30, 8, 6h30, 7h30. Todos os dias, era puxado, lá dentro da Mercedes mesmo. Eu contratava um professor, ele ia lá e eu estudava. Eu e mais um grupinho de amigos que a gente se juntava para poder pagar o professor. E então eu fiz curso de alemão. Quando eu terminei o alemão avançado, houve uma mudança naquela necessidade que eu ia ter que viajar para a Alemanha por causa de crise mundial, foi cortado todas aquelas. Aí eu falei, puxa vida, se eu tivesse fazendo inglês em vez de alemão, eu já estava falando inglês fluentemente também. Aí que eu fiz? Marquei um curso de inglês, já que não precisava do alemão, vamos fazer inglês. Combinei com a turma, vamos fazer inglês? Vamos. Aí fizemos em seguida. Fizemos o curso de inglês inteirinho também. Então, hoje eu brinco, né? Porque faz mais de 30 anos já que eu fiz esses cursos de inglês e de alemão. Mas ainda dá para ler, se virar. Se eu viajar, dá para fazer. Às vezes, lá na Alemanha, porque eu ia para a Alemanha de vez em quando, meu filho morava lá, às vezes eu tinha necessidade de falar, e às vezes eu falava. Mas quando eu terminava de falar, eu falei, nossa, eu falei, a frase tinha mistura de inglês com alemão no meio. Mas o alemão entende, porque para eles é normal o inglês. O inglês para eles é normal. Então é isso aí. O senhor gosta de viajar? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de pegar uma estrada, dirigir na estrada. Eu gosto de ver paisagens, ver a natureza, curtir a natureza. Nossa. Por exemplo, eu prefiro muito mais viajar para o interior nosso aqui do que para uma Europa. Que lá é tudo lindo, mas tem a mão das pessoas. A construção, a limpeza, tudo é lindo, tudo. Mas aqui não, aqui é natureza mesmo. O que está ali foi obra de Deus. Então, que nem você olha ali no Morro do Careca ali.
aquela, aquela praia toda. Para mim é uma paisagem linda. Eu não me canso de olhar e curtir aquilo ali. Aí você olha para uma Torre Eiffel. É lindo, mas é ferro, né? Ferro, é engenharia de. Então, tá. Pelo fato de eu estar lá, né? Eu, por exemplo, o dia que primeira vez que eu fui lá, que eu estava falando pro meu cunhado tirar uma foto, me enquadrar assim, e eu lá, quando eu olhei assim, que aí caiu a ficha, vi aquele monte de ferro, né? A Torre Eiffel. Nossa, mas nem sonho eu imaginava que um dia eu estaria ali. Aí eu comecei a chorar. E me emocionei. Porque era uma coisa que eu não tinha caído a ficha ainda que eu estava ali. Mas que eu acho mais bonito ver o Morro do Careca, tem nem comparação. Acho que Só que tem gente que não dá valor porque o cara tá ali, tá né? ali todo dia, né? É, Toda hora. É. Seu Luiz, olha, eu tô assim, encantada. Já com isso, cada vez que a gente conversa, eu vejo cada vez mais um exemplo de envelhecimento saudável, de tudo que o senhor pratica, que são coisas que dependem da nossa, realmente, da nossa força de vontade, né? De nossa decisão, da nossa escolha. Como o senhor falou, realmente, às vezes, investir na atividade física, numa alimentação saudável, é muito mais barato do que você está investindo na assistência a uma doença, né? Então, a gente tenta, lógico que quem precisa tomar seu remédio vai tomar, mas sempre a gente tem que pensar que promoção de saúde, né? Promover a saúde, já diz o velho ditado, né? Melhor do que remediar, é. né? Do que medicar. Então, eu agradeço ao senhor hoje por esse bate-papo aqui maravilhoso. E eu queria, assim, que o senhor fizesse suas considerações finais, chamasse a turma para dizer que o envelhecimento, ele pode ser saudável sim, ele pode ser ativo sim. Olha, a- voltando um pouquinho na musculação, Hum, tem gente que quer emagrecer. Eu vejo isso, muita gente que vai para uma academia e a pessoa quer emagrecer e ela acha que ela ir lá ficar uns 2, 3 dias, ela já vai emagrecer, já fica se olhando no espelho e tal. A pessoa que quer emagrecer saudável, ela tem que ter em mente que ela precisa fazer a parte dela. Ela tem, primeiro, fechar a boca. A academia não vai emagrecer. A academia, ela ajuda em 20%. Os outros 80% é saber o que come. E saber o que come não quer dizer que ela vai passar fome, não. Ela vai passar até melhor. Depois de um certo tempo, ela vai perceber que ela aprendeu a comer. E a alimentação é fundamental, não só a, a- no dia a dia, como também a quantidade. Por exemplo, que nem eu falei, eu não janto. Eu não vejo necessidade de jantar, porque eu como tão bem de manhã e como bem na hora do almoço, que chega à noite eu não sinto fome. Às vezes, a gente tem hábito de consumo, que nem chega na hora do almoço, 11 horas, o fato de olhar 11, 11 e meia, está na hora de almoçar, mas a pessoa não está com fome. Ela vai lá, mesmo assim, ela vai lá e come. Esse excesso que você não está com fome, por que você não está com fome? Porque você já comeu algo que você está satisfeito, seu organismo está satisfeito. Então, a gente tem que aprender a ouvir o corpo da gente. E nesse ouvir o corpo da gente, não vai te custar nada. É só você perceber que você está fazendo aquilo que o seu corpo está pedindo. Não quer comer agora, não come. Então eu sou assim. Eu como quando eu quero e o que eu quero. Porque às vezes o corpo também pede o tipo de alimento que a gente está precisando. Que nem você chega num lugar que tem um buffet enorme. Aí você chega com o seu prato se servindo. Você não vai se servir de tudo, você vai servir aquilo que te dá vontade. Então, o que que é onde você está buscando essa coisa que te dá vontade? É o seu corpo que está falando, olha, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Então você vai, que nem às vezes
a gente tem vontade de chupar uma laranja. Nossa, eu tô com vontade de chupar uma laranja. É o corpo que está pedindo aquele alimento. Então, a gente tem que ouvir o corpo. E ouvir o corpo não é só na hora de comer, não. É na hora de ir no banheiro, é na hora de dormir. Tudo isso é importante na vida da gente. Então eu, graças a Deus, eu tenho essa liberdade de poder dormir a hora que eu quero, comer a hora que eu quero, comer o que quero. Então, e isso não fica caro, é só você obedecer e ver fazer aquilo que o seu corpo está pedindo. Às vezes um alimento que nem uma picanha, eu gosto, mas para mim, eu não tenho nenhuma restrição em comer carne vermelha, mas eu optei em não comer carne vermelha. Faz 10 anos que eu não como nada de carne vermelha, só como carne de frango, de preferência o filé. Peixe também eu gosto, mas tem tanto comentário também de contaminação de peixe, então eu procuro me alimentar o melhor possível de coisas saudáveis. E isso não é caro, para mim sai baratíssimo. E é isso aí. Eu acho que a gente tem que primeiro ver o que é importante para a gente. Às vezes, o que é importante para mim, ter, me ver lá no futuro saudável, eu tenho que tomar uma decisão agora. E essa decisão pode ser traumática ou pode ser necessária. Ou senão você vai falar, não, eu vou só quando eu mais lá para frente. Tudo bem, depende, é uma escolha nossa, de cada um. Mas que essa escolha, se você não fizer agora, você vai ter que fazer lá na frente. E essa escolha lá na frente pode ser traumática, dolorida. Então é bom você fazer essa escolha já e ir acompanhando. E ganhando os resultados, recolhendo os resultados. É isso que eu faço. Diariamente eu estou falando, nossa, eu fiz isso, olha que legal, tá me trazendo esse resultado. Uma simples entrevista, um bate-papo com as pessoas que me convidam, eu fico super feliz em poder estar passando isso para as pessoas. Então, é isso aí, gente. Muito bem. Vocês têm a opção de olhar lá na frente. Você quer. Tem um vídeo do governo canadense fez. Mostra aquela mesma pessoa deitada numa cama de hospital sendo alimentada lá por uma outra pessoa, ou essa mesma pessoa pedalando numa bicicleta e tal. Então, essas duas situações, eu faço. Eu pretendo, me olho nessas duas situações. Qual que eu quero para mim, lá no futuro? Qual que eu quero? Eu quero depender de alguém para me locomover, ou eu quero ser independente? Então, eu escolho Ser independente. aquela, quer ser independente. E eu, com 75 anos, eu cuido das minhas roupas, eu cozinho, eu faço minhas compras, eu pego o ônibus, E às vezes eu falo, nossa, eu tenho 75 anos, gente. Tem hora que eu nem acredito que eu tenho isso. Por quê? Porque eu me cuido. É isso aí que eu gostaria de falar para vocês, passar isso para vocês. Pois, Que vale a pena, gente. Vale a pena mesmo a gente se cuidar. pois eu já agradeço ao senhor pela disponibilidade de sempre, pela participação hoje. Seu José Luiz Filho, que hoje veio conversar comigo sobre a história de vida dele, o poder das escolhas para o envelhecimento saudável. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, curta, comente e compartilhe com pessoas como você, que fazem parte dessa comunidade em busca do envelhecimento saudável.